Cristo é o mensageiro. Cristo é o mensageiro. No livro de Apocalipse, no capítulo 10, versículo 7, nós encontramos a Bíblia nos afirmando, Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, onde está escrito: mas nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus que ele anunciou ao teu servo, os profetas. E na mensagem, o anjo de Deus, no parágrafo 51, o profeta narra assim: e agora, amigos, vocês creem em mim? Ele faz uma pergunta: vocês creem em mim? Então ouçam o que eu estou lhes dizendo. Se vocês creem em mim, então ouçam o que eu estou lhes dizendo. Jesus Cristo, Filho de Deus, curou cada um de vocês. No Calvário, nem eu ou nenhum outro, nem eu e nenhum outro, foi Jesus Cristo. Nem eu, nenhum outro homem pode fazer nada a respeito, se não apontar para você a Jesus Cristo. A missão profética do Mombrana não era trazer adoração a si próprio, como muitos estão fazendo. Obrigando, questionando as pessoas, levando as pessoas a crer no irmão Brana. Pessoas estão deixando de crer no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, para crer no irmão Brana, no mensageiro. O sacrifício de Deus que foi ferido por suas transgressões, ferido por suas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não é sobre mim, mas sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas pisaduras de quem? De William Brana? Não. Pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo. Então eu falo a verdade. Está em Cristo e não em mim. Está em Cristo e não em mim. Mas o homem distorce as escrituras. A Bíblia fala nem para a direita e nem para a esquerda.
fique no centro. Por um lado tem aqueles que blasfemam, que o William Branham era um plagiador, e o William Branham era um falso. Por outro lado estão aqueles que estão adorando o William Branham. Ambos estão errados. Nós não temos o direito de tirar de William Branham aquilo que Deus deu. Isso é fato. Mas também não temos o direito de dar a ele aquilo que Deus não deu. Eu em nenhum anjo de Deus, este anjo de Deus não tem nada a ver com a cura. Apenas reivindica o que Deus Todo-Poderoso fez por você. Esse anjo de Deus, o anjo terreno, não tem nada a ver com a sua cura. Ele simplesmente está reivindicando, levando as pessoas a adquirir fé para receber a cura. Ele é apenas um instrumento usado por Deus para levar as pessoas a crer em Jesus Cristo, de acordo com sua fé. O anjo não cura. O anjo não cura. Então William Branham não curava, porque William Branham era o 7º anjo terreno. Apenas mostra e vê visões. É o mensageiro enviado por Deus. Você, meu irmão, você pregador, que prega, crê, ensina as pessoas que o William Branham era Jesus Cristo. Você está dizendo que o William Branham é Deus, porque Jesus e Deus são a mesma pessoa. Jesus era apenas a pessoa humana de Deus aqui na terra. Você está levando as pessoas a uma idolatria sem precedência. Quantos entendem agora? Olha o desespero do irmão Branham. Quantos entendem agora? Sua cura já está completa. Se você apenas crê nela, a sua cura já está completa. Ela foi comprada lá no Calvário. Se você crê nela, tudo bem. Traga a senhora. Como vai, senhora? Eu só quero entender isso aqui. Você pode me ouvir bem quando estou falando baixo? Alguém me diz que quando a unção cai, que eu não falo muito alto. Quando a unção cai sobre mim, eu não falo muito alto. O volume da minha voz cai, porque não é mais hora do grito, é hora da unção. Você pode me ouvir de volta? Se eu estou falando dessa altura, isso é bom, obrigado. Agora todos vocês irão apreciar isso. Todos vocês irão apreciar isso. E esteja em oração por mim. Vocês farão isso?
ele vai aqui e diz novamente: pois se a palavra falada pelos anjos, se a palavra falada pelos anjos, dos quais William Branham era um, permaneceu firme. E o que significa um anjo? O que significa um anjo? Um mensageiro. Se Deus ungiu um mensageiro, e então se somos ungidos, somos mensageiros de Deus. Somos mensageiro para o mundo. Um embaixador do céu, professando que somos peregrinos e estrangeiros. Nós não somos deste mundo, mas procuramos uma cidade que virá, cujo Criador e Construtor é Deus. Nós não juntamos tesouros nesta terra onde os ladrões roubam e a traça, a ferrugem pode corroer, pois os nossos tesouros estão no céu. Onde Jesus está sentado, onde Jesus está sentado, não onde William Branham está sentado. Como ele poderia ser Jesus, se ele estava aqui entre o povo pregando e Jesus estava sentado no trono? À destra da majestade. Que coisa gloriosa, disse o irmão Branham. Que coisa gloriosa e maravilhosa, para saber que nossa esperança está edificada em nada menos do que no sangue de Jesus, não no sangue de William Branham, mas no sangue de Jesus. William Branham não derramou o seu sangue no Calvário por você. E na justiça, quando tudo ao redor da minha alma se entregar, então Ele é toda a minha esperança. Ele é toda a minha esperança e firmeza. Em Cristo, a rocha sólida, eu me firmo. Todos os outros terrenos são areia movediça. Todo homem é areia movediça. Esse é o terreno que ele está se referindo. Todos os outros terrenos são areia movediça, seja ele qual for. Comediante Praet escreveu este hino na época da perseguição. Agora, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme quando o mensageiro de Deus falou a palavra, ela permaneceu. E cada recompensa recebeu justa retribuição. Como escaparemos agora se não ouvirmos a Cristo? Como escaparemos agora se não ouvirmos a Cristo? Você tem que ouvir a Cristo e não o mensageiro. A mensagem do mensageiro, que o mensageiro traz, é Cristo, o qual fala do céu. O qual fala do céu, não é de Jeffersonville, não. Não é de Indiana, não. É do céu. Agora observe.
como escaparemos nós, se não negligenciarmos tão grande salvação? Pense nisto, amigo, que no princípio foi anunciada pelo Senhor. Que no princípio foi anunciada pelo Senhor. Agora o problema é que nós temos muitos inventores. Todo dia levanta um homem, um cabeça, um líder, um iluminado, com uma invenção diferente, para deduzir as pessoas, seduzir as pessoas. E ele só vai se destacar do outro grupo se ele tiver uma ideia diferente. Então ele tem a sua ideia, ele coloca a sua ideia em prática. De repente ele está com um rebanho ao seu redor. Pisando na Bíblia, que é a palavra de Deus, pisando na mensagem do mensageiro, que também é a palavra de Deus. Um mensageiro, você é um mensageiro. Um pregador é um mensageiro. Você é um mensageiro. Nesta manhã, você é um mensageiro nesta manhã. Você é um mensageiro de boas novas. Ou um mensageiro de más novas. Ou você é um mensageiro de boas novas, ou você é um mensageiro de más novas. Ou não é bonito saber que somos os embaixadores? Não é bonito saber que somos os embaixadores dos céus aqui na terra? Que somos anjos? Que somos anjos? Anjos mensageiros de Deus para o mundo. Anjos mensageiros de Deus para o mundo. Para o mundo pecaminoso, de que Cristo vive em nossos corações. Ele vive em nosso espírito. Ele nos traz da mais baixa vida absoluta de pecado e nos exalta e nos dá um aleluia em nossa alma e nos faz novas criaturas. Somos mensageiros, anjos do pacto. Quão maravilhoso é! Somos mensageiros. Não somos nada além disso. Saulo de Tarso conseguiu que apedrejassem a Estevão. Porém, através de toda a sua vida, até quando se entregou a Cristo, desde então não pôde apartar-se daquela mensagem. Eu vejo ao céu aberto e Jesus à destra de Deus. Ali mesmo algo se apoderou nele, não foi? Paulo, sendo o primeiro mensageiro da terra, na terra, terreno, ele via os céus abertos e Jesus sentado à direita de Deus Pai. Não era Paulo que estava sentado lá à direita.
Não era o William Marlon Branham que estava sentado à destra, à direita de Deus. Mas eles querem infundir isso na cabeça das pessoas, querem que as pessoas engolem isso, querem que as pessoas vivam por isso. E as pessoas menos esclarecidas comem isso, engolem isso. Ali mesmo algo se apoderou dele. Ali mesmo algo se apoderou dele. De quem? De Paulo. Não foi o mensageiro, não foi o mensageiro Paulo, mas a mensagem que trazia. A diferença, a solução não estava em Paulo, mas na mensagem que ele trazia. Quão admirável é pensar naquelas 7 lâmpadas tomando a vida e luz dos recursos daquele vaso principal, porque tinha suas manchas submergidas ali. Aqui estão representando a cada um dos 7 mensageiros. A cada um dos 7 mensageiros, do qual William Branham estava incluso, era um deles. Enviado às igrejas. Enviado às igrejas. Sua vida está ardendo com fogo do Espírito Santo. Sua mancha tem sido submergida em Cristo, através daquela mancha. Ele está extraindo a pura vida de Cristo, e por meio dela, dá luz à igreja. Que classe de luz está dando? Que classe de luz esse mensageiro está dando à igreja? A mesma luz que estava na primeira lâmpada, que era Paulo, é a mesma luz que está na última lâmpada, que é William Branham. E assim recordo as eras até o tempo presente. As eras até o tempo presente. Nos dias que ele estava vivendo. Do mensageiro do último dia. O mensageiro do último dia. A mesma luz é manifestada através de uma vida que está escondida com Cristo em Deus. Que está escondida em Cristo com Deus. Saulo de Tarso conseguiu que apedrejassem a Estevão. Porém, através de toda a sua vida, até quando se entregou a Cristo, desde então não pôde apartar-se daquela mensagem. Eu vejo no céu aberto e Jesus à destra de Deus. Ali mesmo algo
se apoderou dele. Não foi o mensageiro, não foi o mensageiro, mas a mensagem que trazia. Não era o William Marrombrana, mas a mensagem que o William Marrombrana trouxe e entregou para o seu povo. Ele estava sempre apontando para Cristo. Ele estava sempre dizendo: não olhe para mim, olhe para Cristo. Não olhe para o véu, olha para o que está atrás do véu. E quem são os que se esforçarão por enganar aos escolhidos? Quem são aqueles que esforçarão para enganar os escolhidos? Quem? O espírito do anticristo, nos falsos ungidos. Se os verdadeiros mensageiros, se os verdadeiros pregadores são verdadeiros ungidos, os falsos também são os falsos ungidos. Ambos têm uma unção sobre eles. Um tem uma unção para dirigir o povo à verdade, e os outros têm a unção para dirigir o povo à mentira. Os falsos ungidos desses últimos dias, esses seres falsos, já têm vindo no nome de Jesus. Aqui está o ponto mais crucial. Os falsos ungidos estão vindo em nome de Jesus, batizando em nome de Jesus, falando que Jesus é o mesmo Deus. Mas atrás dessa casta, eles injetam o seu veneno. Não tem nada mais gracioso, mais sagrado, do que você sentar e ouvir a voz do Mombrana. Uma mensagem pregada por Mombrana. É glorioso. Mas o espírito que vem atrás de obrigar as pessoas, a igreja, sentarem e ficar todo culto ouvindo a voz do Mombrana, é o prenúncio de uma coisa que não é real. Usando a voz do Mombrana para sugar as pessoas. Mas nós estamos ouvindo o Mombrana, amém. O problema não é ouvir a voz do Mombrana, o problema é o espírito que vem atrás. Desta facção. O que tem atrás disso? Aos Efésios 4:11. Ele mesmo, ele quem? O Mombrana? Não. Paulo não. O Espírito Santo. Ele mesmo deu uns para apóstolo, primeiro. Outros para profeta, segundo. Outros para evangelista, terceiro. Outros para pastor, quarto. Outros para mestre, quinto. Ele não deu só o profeta. Não. Ele não deu só o apóstolo. Não. Ele não deu só o evangelista. Ele não deu só o pastor. Ele não deu só o mestre. Ele deu os 5 ministérios. Aí eles vêm com aquela desculpa. A desculpa de Eva. A serpente me enganou. Mas a Eva foi advertida, Adão foi advertido, antes da serpente enganar ele foi advertido.
O problema não é a bicada do sabiá. O problema é o bigato que já está lá dentro da goiaba. Clamando que têm sido ungidos por Deus para os últimos dias. Eles são os falsos. Eles são os falsos messias. Seres ungidos. Eles clamam que são profetas. Porém, são um com a palavra. Nunca eles adicionaram aqui e tiraram ali. Ninguém pode negar que o Espírito de Deus manifeste-se em dons sobre eles. Mas, como Balaão, eles têm seus programas, fazem apelo por dinheiro, espreita os dons, mas nega a palavra. Negam a palavra. Ou contornam-na por medo que uma controvérsia diminua suas oportunidades de maior lucros. No entanto, pregam salvação, livramento através do poder de Deus, exatamente como Judas tinha o ministério por Cristo, mas pelo fato deles serem sementes erradas. Consequentemente, eles têm um espírito errado, motivando os religiosos. Eles suplantam os eleitos. Eles suplantam os eleitos em esforço e zelo. Mas o zelo de Laodiceia mas é o zelo de Laodiceia, não o zelo de Cristo. Porque busca grandes multidões, grandes programas e sinais espantosos. Entre eles, pregam a segunda vinda de Cristo, porém nega a vinda do profeta mensageiro. Quando você prega que William Branham é Jesus, você está negando o mensageiro, que é o que William Branham era, o mensageiro. Mas que coisa bonita, está pregando a vida de Cristo. Sim. Mas enquanto estão, por um lado, estão pregando a vinda de Cristo, por outro lado, está negando a vinda do mensageiro. Não é bonito falar que Jesus está vindo? Não é bonito pregar a segunda vinda de Jesus? Não é bonito pregar sobre o arrebatamento? É. Mas sem a inclusão do mensageiro. Quem virá para tomar a igreja e levar o arrebatamento não é o mensageiro, mas é Cristo. O mensageiro faz o que Eliezer fez com Rebeca. Leva a mensagem até ela, tira ela da casa dos seus parentes incrédulos, entrega a Cristo, como ele entregou a Rebeca a Isaac. Embora em poder e sinais, eles têm poder, eles têm sinais e verdadeira revelação. Este suplante a todos. Sim, este espírito falso que nos últimos dias é tão semelhante ao verdadeiro. Ele é tão semelhante ao verdadeiro, é tão cativante, é tão eloquente, mas é falso.
Ao verdadeiro somente pode ser concedido. Ao verdadeiro somente pode ser concedido por seu desvio da palavra, e quando se descobre que é antipalavra, sempre regressa ao argumento que já explicamos como falso. Nós estamos tendo resultado? Não estamos? Então Deus deve estar conosco. Nós estamos tendo resultado, então Deus deve estar conosco. Mas a pergunta é: está realmente Deus? Está realmente Deus conosco? Está realmente Deus se importando com o que nós estamos fazendo? Está? É a pergunta. Basta para nós apenas estar numa igreja, pregando, cantando, louvando, glorificando a Deus, pulando para baixo, para cima? Será que não tem algo a mais para nós oculto em tudo isso? E agora, amigo, vocês creem em mim? Então ouça o que estou lhes dizendo. Jesus Cristo, Filho de Deus, curou cada um de vocês no Calvário. Nem eu ou nenhum outro homem pode fazer nada a respeito, senão apontar para você Jesus Cristo. Esta é a única função do mensageiro: apontar a Cristo para você. Mais nada. Ele aponta a Cristo e sai de cena. Eliezer entrega a Rebeca para Isaac e sai de cena. Nunca mais se ouve falar de Eliezer. João Batista entrega Cristo, Jesus, para o povo, para a igreja, e sai de cena. Por que seria diferente com o William Marrom Branco? Assim como João foi o precursor da minha primeira vida, a tua mensagem, não é tu e tua mensagem, como muitos pregam não, mas a tua mensagem precursará a minha segunda vida. É a mensagem. A nossa segurança é a mensagem. O nosso vestido que cobre a nossa nudez é a mensagem. Não é o figurino, é a roupa que o figurino traz. Agora, ele vai aqui e diz novamente: pois se a palavra falada pelos anjos permaneceram firme, e o que significa anjo? Um mensageiro. Se Deus ungiu um mensageiro, se Deus ungiu um mensageiro, e então se somos ungidos, somos mensageiros de Deus, somos mensageiros para o mundo, se somos ungidos. Agora a pergunta é: somos ungidos? E quem são que se esforçarão
por enganar aos escolhidos. Quem são aqueles que vão se esforçar? Trabalha dia e noite, incansável, predadores, para desvirtuar os eleitos da verdadeira revelação da mensagem, e enxertar veneno na mente e no coração das pessoas. Ora, desde que cada uma dessas mensagens é dirigida ao anjo mensageiro humano, ao anjo mensageiro humano. Agora a pergunta é: era o William Marlon Branham um ser humano ou um ser celestial? Ele era humano, nasceu de um casal que nem cristão era, um fabricante de uísque clandestino. Nunca foram religiosos. Uma responsabilidade muito grande, tanto como um maravilhoso privilégio. Tanto é responsabilidade como é privilégio ser um mensageiro, ser um profeta de Deus. É a sua porção para estes homens. Deus faz promessas especiais, como no caso dos 12 apóstolos, se assentando em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Depois recorde que Paulo recebeu uma promessa especial, de apresentar as pessoas da noiva em seu dia a Jesus. As pessoas da noiva do seu dia a Jesus. Houve parte da noiva nos dias de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley e de Branham. Ajuda as 7 parcelas da noiva em uma só. Segundo Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vós tenho preparado para os apresentar como uma virgem pura ao marido. Esse era o trabalho de William Branham, do 7º anjo. Preparar uma esposa, preparar uma noiva e apresentar a Cristo. Como Ismael fez, como Eliezer fez com Rebeca. Mas não era o Eliezer o esposo de Rebeca. Não era o Eliezer o Isaac. Ele era o empregado do pai de Isaac. Não é o William Branham o esposo, Cristo, o esposo da noiva. Ele é o nosso Eliezer. Ele nos tirou da casa do nosso pai, da servidão do nosso pai, da escravidão do nosso pai, da apostasia do nosso pai, da idolatria dos nossos pais, e cavalgou com nós até encontrar Cristo. A saber, a Cristo. Assim será com cada mensageiro. Assim será com cada mensageiro. Seu trabalho, sua obrigação, seu ministério é apontar a ela a Cristo. Eliezer não foi buscar uma esposa para si próprio. Não. Ele foi buscar uma esposa para o filho do seu Senhor. William Branham não veio buscar uma esposa para si próprio. A sua esposa foi Hope e depois Meda. William Branham não casou com a igreja, não é o marido da igreja, não é o esposo da igreja. Ele é o mensageiro da igreja, ou para a igreja. Agora o marido dela é Cristo.
mensageiro que tem sido fiel à palavra de sua hora, que tem sido fiel à palavra de sua hora e de sua era. Será assim no último dia. Será assim no último dia. Será a mesma recompensa especial que foi dada a Paulo. Eu penso que a maioria de vocês se lembra de que tenho dito sempre que tenho medo de morrer na hipótese de me encontrar com o Senhor. Eu tenho medo de não aguentar, de não suportar e morrer ao ponto de encontrar com o Senhor. Mas se ele era Jesus, ele era o Senhor. E por que ele era Jesus, que ele era o Senhor e tinha medo de encontrar o Senhor? É uma descalabridade sem sentido. E ele não se agradar de mim. Oh, mas como que ele não vai agradar de você, irmão Brana, se você é Jesus? Se ele não se agradar de mim, pois eu o tenho desapontado. Eu o tenho desapontado muito. Muitas vezes. Bem, eu tenho pensado naquela vez, em certa manhã, estava na cama e repetidamente eu fui tomado por uma visão muito peculiar. Eu digo que foi peculiar porque eu tenho tido milhares de visões. Eu tenho tido milhares de visões. Que coisa! E nunca parecerá deixar o meu corpo, mas ali eu fui levantado. As outras visões nunca me tirou do corpo, mas ali eu fui levantado. Nesta ele foi levantado. Eu olhei para trás e vi minha esposa e vi o meu corpo ali, deitado ao lado dela. Então ele saiu do corpo. O espírito, a alma dele saiu do corpo. E aquele velho corpo ficou deitado lá. Então eu me encontrei num lugar mais belo que já vira. Era um paraíso. E eu vi multidões de pessoas belíssimas e mais felizes que jamais virá. Todos pareciam tão jovens, entre 18 a 21 anos de idade. Não havia nenhum com cabelos brancos, ou rugas, ou qualquer deformidade. Entre eles, as jovens todas tinham cabelos compridos, caindo até as cinturas. Se elas não querem ter cabelos crescidos, caindo até a cintura, aqui como que elas vão ter lá? Lá é que elas não vão ter mesmo. E os jovens eram simpáticos e fortes. Como eles me receberam bem, eles me abraçaram e chamaram-me de querido irmão. Quando ele esteve lá, as pessoas que ali se encontravam não chamaram ele de Jesus, não chamaram ele de Cristo, não chamaram ele de Espírito Santo, chamaram ele de meu querido irmão. Estas pessoas que enfocam, pregam, insistem, enfia isso goela abaixo das pessoas aqui. Não, irmão Brana é Jesus, irmão Brana é Jesus. São as pessoas mais falsas
de todas as falsidades que já surgiu sobre a face da terra. Falsos ungidos. E continuaram falando comigo, como eles estavam alegres por me verem. Quando eu perguntei quem era tudo aquele povo, um ao meu lado me disse: eles são teu povo. Segura, eles são o teu povo. E eu estava tão perplexo que perguntei: são todos Brana? Ai, ai, ai. São todos Brana? Não é o que estão fazendo aí? Não, agora o meu sobrenome é Brana. Todo mundo agora, toda a igreja tem que ser Brana. Falsos, enganadores, mentirosos, falsos ungidos, sepulcros caiados, tropeços. Perguntei: são todos Brana? Ele disse: não. Ele disse: não. Eles são seus convertidos. Não, eles não são Brana, eles são seus convertidos. Uai, mas não são Brana? Não. São seus convertidos. Ele então apontou para uma senhora e disse: veja aquela jovem lá. Veja aquela jovem senhora que você estava admirando há um momento. Ela tinha 90 anos de idade quando você a ganhou para o Senhor. Irmãos, mesmo que nós não ganhamos 10, 20, 30, 40, 50 almas, mas se nós ganharmos uma, já é o suficiente. Eu disse: e pensaram que era dito que eu estava com medo. O homem disse: estamos descansados, enquanto esperamos a volta do Senhor. Estamos descansados enquanto esperamos a volta do Senhor. Que Senhor? Jesus Cristo. Eu repliquei, diz o nome Brana. Eu repliquei: eu quero vê-lo. Eu quero ver Jesus. Ele diz: você não pode vê-lo. Você não pode vê-lo. Mas ele vem logo. Senhor cético, incrédulo. Aqui estava o irmão Brana, desesperado, clamando, querendo ver Jesus. Quantos Jesus existem? Se vocês afirma, prega, ensina que o William Brana é Jesus, qual Jesus que o William Brana estava querendo ver aqui, se ele era o próprio Jesus? É tão cegueira, é tanto cegueira, que não dá para descrever em dicionário nenhum. Ele vem logo. E quando ele vier, ele quem? Jesus. Ele virá para você primeiro. Confirmando a sua tese, a sua crença, a tua segurança que o William Brana é Jesus. Então nós temos dois Jesus. Ele virá a você primeiro, William Brana, e você será julgado segundo o evangelho que você tem pregado. Jesus sendo julgado? Quem
Quem tem autoridade para julgar Jesus? Quantas cegueiras, quanta hipocrisia. E nós seremos seus subordinados. Jesus virá a você primeiro, você vai ser julgado e nós vamos ser os seus subordinados. Nós não somos filhos de William Branham, nós somos subordinados de William Branham. E eu disse: você quer dizer que eu sou responsável por todos estes? Você quer dizer que eu sou responsável por toda essa multidão? Ele disse: cada um. Você nasceu um líder, o que ele era, um líder. Ele não era Jesus Cristo, ele era um líder. Você nasceu um líder. E eu lhe perguntei: cada um será responsável? E o apóstolo de São Paulo, ele me respondeu: ele será responsável por seu dia. Paulo será responsável pelo povo do seu dia. Irineu do seu dia, Martim do seu dia, Lutero do seu dia, Columba do seu dia, Wesley do seu dia, William Branham do seu dia. 7 mensageiros, cada um responsável pela parcela da noiva do seu dia, mas nenhum deles é Jesus Cristo. Bem, eu disse: eu tenho pregado o mesmo evangelho que Paulo pregou, e a multidão clamou: estamos descansados nisto. Estamos descansados nisto, na mensagem que você pregou. Sim, eu posso ver que Deus vai dar uma recompensa especial a seus mensageiros. Deus vai dar uma recompensa especial aos seus mensageiros, que tem fielmente se desincumbido da responsabilidade que Ele tem colocado sobre eles. Se eles têm recebido a revelação da palavra para a sua era e têm pregado firmemente em seu dia, vindo o que prega, eles receberão uma grande recompensa. Agora, com este pensamento em mente, olhe o verso novamente: eu lhes darei o maná escondido. Todos nós sabemos que o maná era alimento de anjos, era o que Deus enviava sobre a relva para Israel no tempo de suas peregrinações. Era um alimento perfeito, era maravilhoso, como aquelas pequenas bolinhas de alimento, conserva-os em perfeita saúde, nenhum adoeceu. Era tudo que eles precisavam, era não adoecer, não morrer, não ficarem doentes da alma, do espírito, enganados por espírito religioso. Quando foi construída a arca, eles colocaram algum maná dentro dela. Depois a arca foi colocada atrás do véu, e somente o sumo sacerdote ousava aproximar dela. E então, tendo de levar o sacrifício de sangue, o pão do céu, simbolizando pelo maná, um dia desceu do céu e se fez vida por todos que creram nele. Ele diz: eu sou o pão da vida. Não é o William Branham o pão da vida, é Cristo
o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. William Branham não desceu do céu, ele levantou da terra. Se alguém comer deste pão, ninguém come de William Branham, come da palavra que é Cristo. Viverá eternamente. Quando foi embora, ele nos deixou sua palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A boca de Deus é o profeta. Toda a palavra que saiu da boca do profeta. Este é o alimento do cristão. Este é o maná do cristão. Deus os abençoe. Shalom a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor. Deus abençoe a irmã Fátima Costa e meu amigo João Ramos. Deus abençoe a todos vocês, irmão Sivaldo. Deus abençoe Maicon Cardoso. Deus abençoe irmã Vera Floriano. Deus abençoe irmão Josafá Joaquim. Deus abençoe Manuel Almeida. Deus abençoe os irmãos ali do Presidente Prudente, pastor Ivanildo, irmã Creus, irmã Cíntia, ministro Zé Carlos, todos os irmãos ali de Presidente Prudente. Deus abençoe Edilson Gaviola, Cláudio Godoy, João Dourado, Elias Dias Francisco, João Matoso, todos vocês que estão, irmão João Filho, todos vocês que estão sempre na nossa programação, nos ajudando com esta programação. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a irmã Dulcinea, Londrina, Paraná. Deus abençoe a irmã Vera Floriano, São Carlos, São Paulo. Quem mais? Deus abençoe os irmãos de Campinas, que congregam com o pastor Balbino Mota. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a irmã Francisca Pinheiro, lá em Belém do Pará. Deus abençoe Toninho Guerreiro, Santa Gertrudes. Todos vocês, na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos.